Que bom começarmos mais um culto, mais um louvor. Que bom estarmos juntos mais uma vez para adorar e louvar nosso único e verdadeiro Deus. Sejam bem-vindos. Fique à vontade conosco para louvar e adorar o único Deus vivo e verdadeiro que existe. O culto de hoje é uma pergunta: qual o caminho para o céu? Ou como guardar a salvação em nós? Quando falamos em caminho para o céu, talvez o mundo apresenta muitos caminhos. Você tem uma imagem de como o mundo olha o caminho do céu, de forma figurativa, muitas vezes. Infelizmente, há muitos caminhos para o céu que o mundo apresenta para nós, mas um só é o verdadeiro, e nós sabemos, é o Senhor Jesus. Mas a grande pergunta que fica é: como guardar a salvação? Como guardar a fé em nosso coração? No culto de hoje, vamos responder isto. Como guardar a nossa fé? Como guardar o caminho para o céu? Como guardar Deus em nosso coração? Eu convido a você que está aí a juntos fazermos a nossa invocação. Vamos invocar o nosso Deus, o Deus triuno, para o nosso culto de hoje. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós começamos o culto de hoje. Amém. Meus amados irmãos em Cristo, antes de podermos ouvir e aprender um pouco da palavra de Deus, eu convido a juntos a abrir o nosso coração e falar com esse Deus em oração. Vamos pedir perdão para cada erro, para cada pecado, para cada transgressão que nós cometemos. Vamos fechar nossos olhos, vamos abrir o nosso coração e vamos falar com o nosso Deus orando. Ó Deus amado e bondoso, aqui estamos mais uma vez para te adorar, te louvar e buscar a tua santa palavra. Mas antes de tudo isto, aqui estamos nós, reconhecendo o quanto nós erramos, o quanto nós pecamos, o quanto muitas e muitas vezes nós fugimos de ti. E por tudo isto, nós merecemos a tua condenação, o teu desprezo, o teu castigo eterno. Bondoso Deus, não nos condenes, mas em nome e por amor do teu Filho Jesus suplicamos: tem piedade, tem misericórdia e perdoe a cada um de nós que aqui está na tua presença para te adorar, te louvar e crescer no conhecimento, na graça e na fé. Fica conosco e nos abençoe nesse culto e em toda a nossa vida. Por Jesus. Amém. Meus amados irmãos, se essa foi a vossa confissão, se vocês abrirem o vosso coração e se confessaram a Deus, neste momento, Deus disse a cada um de vocês que os pecados são perdoados. E como diz a palavra, chamado e ordenado, eu anuncio esse perdão para vocês. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os nossos pecados são todos perdoados. Amém. Nós queremos louvar nosso Deus com o hino Pai de Amor. Só que hoje vamos colocar um instrumental apenas, com um letreiro baixo. E convidamos você em casa, por pensamentos ou até em alta voz, cantar junto conosco, louvando a Deus e cantando o hino Pai de Amor.
caminho para o céu. O mundo fala e apresenta muitos caminhos, mas nós sabemos que há um só caminho verdadeiro para o céu, que é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Mas é aquela outra pergunta que eu fiz no início do culto: como guardar a salvação? Como fortalecer a fé? Como preservar o que Deus deu para cada um de nós? Em nossa meditação de hoje, vamos olhar para 3 textos bíblicos, onde Deus fala e ensina como nós cristãos podemos fortalecer a nossa fé e guardar a salvação enquanto aqui vivermos. E neste momento eu convido, vamos olhar a primeira leitura, Marcos capítulo 10, do versículo 23 até o versículo 31. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados entre si. Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. O evangelho lido agora começa assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entra no céu quem tem riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Meus amados irmãos, quem começa lendo esse texto pela primeira vez, com certeza vai ficar chocado e com certeza vai tirar conclusões erradas e precipitadas. Muitos pensarão: rico não vai para o céu, pobre sim. E o pior é que pessoas pensam assim, igrejas também pensam e ensinam assim. Eu convido a olharmos o texto um pouco antes, o que veio antes. O que veio antes, na verdade, ocasionou toda a discussão, o texto que lemos agora há pouco. Em Marcos 10, do versículo 17 até o 22, é contado que um jovem rico ele vem até Jesus. Se nós pegarmos Mateus, Marcos e Lucas, que relatam essa história, os 3 contam que esse jovem ele era muito rico. Tinha uma boa posição social, fama, prestígio e principalmente era honesto, ético, respeitado por muitas pessoas. Eu até diria um filho que toda mãe ia querer ter. Mas esse jovem ele vem com uma pergunta. Ele vem e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É um questionamento e, ao mesmo tempo, uma pequena afirmação, como se dissesse: Jesus, eu mereço a vida eterna, porque eu sou bom, eu sou ético, eu ajudo, nunca matei, nunca roubei. Jesus percebe e confronta isso nele. Ele vê essa avareza nele e faz um confronto e pergunta: tem cumprido os mandamentos? E prontamente ele responde: sim, tenho cumprido todos eles. Está na ponta da língua a resposta dele. Vendo essa soberba, essa prepotência, Jesus então faz um pequeno desafio. Ele diz: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois venha e siga-me. O texto diz que, ao ouvir esse desafio, o jovem saiu contrariado, porque era dono de muitas riquezas. Com esse desafio aqui, Jesus está apontando 2 coisas. Está mostrando que o jovem ele era idólatra, ou seja, ele queria ir para o céu, a salvação, mas o Deus dele era o dinheiro. Ele confiava no dinheiro acima de Deus. E uma outra questão muito importante, o jovem percebe, ele não vai conseguir mudar, ou ele não quer mudar.
Ele não quer largar o mundo, seus prazeres, o luxo que ele tem, simplesmente para seguir a Jesus. E o texto diz que o jovem voltou contrariado. E essa palavra contrariado é interessante. É a mesma palavra usada no dia da crucificação de Cristo, quando é dito que o tempo ficou fechado, contrariado, ou seja, o sol se escondeu, ficou escuro. Aquele jovem voltou para casa com a cara fechada, contrariada, escura, sem nenhum brilho, porque o texto diz era dono de muitas riquezas. E, portanto, essa história não teve um final feliz. E agora sim, agora vem o texto que nós vemos agora há pouco. Após sair esse jovem, voltar para sua casa, Jesus se volta aos discípulos. E então faz aquela pesada e triste afirmação. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu-lhes em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Meus amados irmãos, temos que olhar esse texto com muito cuidado, principalmente olhando o seu contexto. No primeiro momento, Jesus não está proibindo as riquezas. Ao contrário, a riqueza do cristão é uma bênção de Deus. E quando esse cristão usa bem a sua riqueza, vai se tornar uma bênção maior ainda. E o texto diz que mais e mais bênçãos Deus vai dar para ele. O problema é que Jesus está usando aquele rapaz como exemplo. E nós já vimos, aquele jovem rico era idólatra. O seu Deus é o dinheiro. Por isso, o desafio de Jesus. E ele quer mostrar que realmente é muito difícil, é impossível você conquistar a vida eterna, ainda mais se a riqueza é um Deus para você. Mas mais ainda, no texto de hoje, Jesus quer mostrar para nós que nada que nós fizermos pode nos dar a salvação, a vida eterna. Realmente, em palavras bem simples, é impossível para nós conquistar a vida eterna. É impossível para nós chegar na vida eterna. É impossível para nós ganharmos a vida eterna. Neste momento, vem a afirmação de Jesus: quão dificilmente entra no céu quem tem riquezas. Um pouco mais tarde, coloca uma outra afirmação, e aqui percebemos que ele abre um pouco o leque. Não são apenas os ricos, mas também os idólatras. Ele diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Algumas igrejas, alguns teólogos, tentam amenizar um pouquinho isso aqui e dizer: não foi bem isso que Jesus falou. E muitas vezes eles colocam duas interpretações aqui. A primeira interpretação é esta. Alguns teólogos dizem que o buraco da agulha é uma porta pequena, estreita, que havia em algumas muralhas de uma cidade. Uma porta onde só uma pessoa passava, se espremendo bastante. Até um camelo passava ali. Ela tinha que ser magro, pequeno, e com muita dificuldade, então passaria por ali. Há uma segunda interpretação. A palavra camelo em grego, tirando uma letra apenas, pode ser traduzida como um fio grosso, ou uma linha grossa, talvez uma corda de amarrar navio num cais do porto. Então, depende do fio, não muito grosso, uma agulha um pouco grande, com muita dificuldade, tu passaria o fio por ali. Meus amados, essas duas interpretações estão totalmente erradas. No texto de hoje, Jesus realmente quer dizer agulha, e quer dizer camelo literalmente. Com esta afirmação, ele quer dizer a salvação para nós conquistar, para nós ter, é totalmente impossível. Tanto que após falar isto, os discípulos dizem, e ficaram sobremodo maravilhados, dizendo: então, quem pode ser salvo? Quando os discípulos ouviram essa afirmação, a salvação é impossível para nós, o texto diz que ficaram extremamente perturbados, maravilhados, apavorados, chocados, até mesmo desesperados. Eu diria, Jesus aqui, ele joga um balde de água fria nos seus discípulos e diz: não, ninguém pode conquistar a vida eterna. Só que a partir disso agora, desse desespero, desse medo, desse pavor, Jesus vem com um grande abraço. Ele vem e diz: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ou seja, não se preocupem, vocês, devido ao pecado, não podem chegar na vida eterna, não podem alcançar a salvação, não podem ter a salvação, mas eu vou dar para vocês. Com a minha morte lá na cruz, com meu sangue derramado, eu vou pagar o pecado de vocês. Eu vou conquistar uma nova vida.
Por isto, a salvação é um presente que Deus dá para nós. É um presente que Deus conquistou e dá para cada um de nós. Não é conquista nossa, não é merecimento, nem mérito nosso. É um presente gracioso que Deus dá para nós. Eu convido agora a nós olharmos o Salmo 119, do versículo 9 até o 16, onde o salmista coloca para nós orientações de como nós podemos guardar nossa fé, guardar a salvação que Deus deu para cada um de nós. Vamos ouvir a leitura desse salmo. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecereis da tua palavra. O salmista começou com uma pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta lhe dá, não uma, mas muitas respostas. Ele diz, observando a palavra de Deus, olhando, estando atento à palavra de Deus. Uma outra resposta, buscar Deus de todo o coração, guardar no coração toda a palavra de Deus. Uma outra resposta, ouvir Deus e ensinar Deus para o mundo. Interessante, não basta só ouvir, eu tenho que agora passar adiante isto, eu tenho que praticar minha fé, eu tenho que ensinar para alguém o que eu já sei de Deus. Outra resposta ainda, estudar e respeitar a palavra de Deus. E uma outra resposta salmista, ter prazer, ter alegria, ser fiel a Deus como cristão aqui nesse mundo. São conselhos, são dicas não para conquistar a salvação, mas para guardar a salvação. Porque a salvação já foi dada, nós temos ela, é um presente, é um milagre de Deus. Nós vimos em Marcos que Jesus disse, para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ou seja, o milagre da salvação aconteceu com Jesus. E então Ele deu para nós. Por isso o salmista coloca dicas, conselhos para guardar isto agora, que Deus deu para nós. Eu digo que nesse momento aqui, é muito importante nós lembrarmos a afirmação do apóstolo Paulo. Com certeza isso é bem conhecido. Efésios 2, versículo 8 e 9 dizem, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu considero muito importante esse texto, tanto que vamos repetir novamente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E eu digo mais ainda, esse texto é tão importante que nós, com certeza, tínhamos que ler de noite e de manhã, durante o dia. Quem sabe até escrever na cabeceira da cama, para quando deitar, olhar, ler e meditar no texto. E ao levantar de manhã, ao acordar, começar um novo dia, lembrar desse texto. Jesus conquistou para nós a salvação. Ele nos deu a salvação. É um presente gratuito que Deus deu para cada um de nós. Vamos ouvir uma outra leitura agora de Eclesiastes do Antigo Testamento. Eclesiastes 5, do versículo 10 até o 20. O autor aqui faz uma reflexão sobre a nossa vida. Como passar por este mundo e viver a nossa vida de forma cristã. Eu convido a nós ouvirmos atentamente essa leitura que está na linguagem de hoje, que é um pouco mais simples e principalmente mais legível para nós. Ouçamos a leitura. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir.
Eu tenho visto nesse mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo no mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos nesse mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isso também é muito triste. Nós vamos embora desse mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Esta é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a vocês riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. O autor de Eclesiastes, como vimos agora, retrata de forma bem simples o que é a nossa vida e como nós passamos por ela, por esse mundo. Nada trazemos para o mundo. Chegamos aqui, tudo já está. Partimos do mundo, tudo fica aqui. Ou seja, nada é nosso, nada pertence a nós. Tudo é de Deus, pois Ele criou tudo isto. E o texto de hoje, o melhor esse livro aqui, a intenção do autor é passar por este mundo sem se apegar demais às coisas. Porque ao apegar-se demais às coisas, podemos transformá-las em nosso Deus, em nossos ídolos. Quem ama o dinheiro não ficará nunca satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico, nunca terá tudo o que quer. Eu diria que essas duas frases dão pano para a manga. Essas duas frases, com certeza, dão muitas e muitas horas de discussões e um bom estudo bíblico. Mas esta é a intenção do livro de Eclesiastes. O autor quer mostrar para nós que esse mundo, tudo é transitório, tudo passa, nada pertence a nós. Inclusive ele diz, nós viemos nu para o mundo e nu nós saímos do mundo. E por muitas e muitas vezes ele repete, tudo é ilusão, ou seja, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Realmente, nós tínhamos que olhar mais para esse livro e aprender a viver assim. Passar por este mundo, não se apegando ao mundo, mas se apegando unicamente em nosso Deus triuno. Mas vamos voltar para Marcos capítulo 10. Jesus choca seus discípulos e também choca cada um de nós. Ele diz que a salvação é impossível para os homens. Se nós olhar esse texto, o começo dele, também ficamos apavorados, ficamos inquietos, amargurados, como ficaram os discípulos. Mas depois ele diz, para Deus não é impossível, para Deus tudo é possível. Portanto, a salvação é um dos milagres de Deus. Um milagre feito para mim e para você, e dado gratuitamente. Assim como é um milagre, um camelo passar por um buraco de uma agulha. Ou seja, literalmente, é um camelo e é uma agulha. Impossível para nós. Nós nunca, jamais iremos poder fazer uma coisa desta, mas Deus poderá. Ou seja, assim é a salvação. Os discípulos, após ouvir atentamente isto, ficaram conturbados, se retrataram. Até Pedro disse, pois é, Jesus, nós tudo deixamos e te seguimos. É como se Pedro dissesse, ó Jesus, tudo bem, tu deu a salvação para nós, tu vai morrer, tu morreu por nós na cruz, mas olha o que está fazendo, o sacrifício, deixando casa, família, pai e mãe, e nós estamos te seguindo, ou seja, não é fácil fazer isto. Sim, Jesus vê esse lado humano. Ele vê que para nós cristãos não é fácil, muitas vezes, praticar a fé cristã. Exige, muitas vezes, sacrifícios, dificuldades. E neste momento, então, Jesus coloca, tudo que a gente faz para Deus vai ter uma recompensa. Mais cedo ou mais tarde, Deus recompensa, Deus abençoa. E, principalmente, Deus protege a gente por praticar dessa fé. Eu diria que o apóstolo Paulo aqui, ele traz um bom resumo desse ensinamento. Em 1 Coríntios 15, 58, Paulo coloca assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Tudo o que nós fizermos para Deus, pela fé verdadeira, com amor cristão no coração, tudo isto Deus dá uma resposta, Ele abençoa. E a grande e a principal bênção é a vida eterna, a salvação, o perdão dos pecados que Ele deu para cada um de nós. Sim, Jesus afirma que o cristão recebe muitas e muitas bênçãos, mas a principal bênção vai vir no outro mundo, na vida eterna. O texto diz: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente século o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Que promessa fantástica, que promessa maravilhosa Deus está dando aqui para nós. Mas há um detalhe, vocês perceberam que essas bênçãos estão no meio de perseguições, no meio de dificuldades, ou seja, ao caminhar por este mundo, nós carregamos o pecado, e com o pecado problemas, dificuldades, tentações e sofrimentos. Mas no meio de tudo isto, Deus ainda abençoa, protege e guarda cada um de nós. Mas Ele garante a maior, a grande bênção, a pureza, a santidade, a perfeição, Ele vai dar para nós, quando passarmos por este mundo e irmos morar lá na vida eterna. Um jovem rico vem até Jesus, um jovem bem-sucedido, um jovem ético, correto, honesto, com fama, expõe na sociedade. Um jovem, com certeza, que toda mãe quer ter por filho. Mas olha só, o jovem vem e pensa: Jesus, eu mereço a vida eterna. Aliás, ele nem chama de Jesus, ele chama de mestre. Ou seja, aquele jovem não olha Jesus como Deus, nem como Salvador, mas como um mestre, como alguém importante, sábio, um bom conselheiro. E a pergunta dele é uma afirmação: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, já tenho, já pratiquei, já fiz coisas, e portanto, por fazer isto, eu já mereço a vida eterna. Meus amados, esse jovem desencadeia todo o texto bíblico de Marcos 10 que nós lemos no culto de hoje. E nesse texto bíblico, Jesus faz dois alertas e deixa uma grande lição para nós. Vejam o primeiro alerta: cuidado com os bens materiais, cuidado com o que você tem, cuidado com os bens que Deus deu para nós usarmos no mundo. Use de forma cristã, sadia, coerente, mas não se apegue a eles, pois isto vai ficar aqui. Já estava aqui quando nós chegamos, e não pertence a nós. Usar sabiamente os bens materiais e nunca colocá-los como um Deus em nossas vidas. E o segundo alerta: cuidado, pois se nós apegar esses bens materiais e os colocar como uma coisa importante em nossas vidas, esses bens materiais vão se tornar nossos deuses. E aí nós perdemos totalmente a salvação que Cristo deu para cada um de nós. Deus tem que ser a coisa mais importante. E este é o grande alerta, a grande lição dos 3 textos que nós lemos juntos no culto de hoje. Há um só caminho para o céu. E esse caminho é Jesus. Quem caminhar com Jesus, quem colocar em seu coração como seu Deus e único Salvador, já tem a vida eterna. Esta é a grande lição, que nós cristãos não podemos esquecer jamais. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Como falei para vocês, aqui está o grande abraço de Deus. Ele vê o povo desconsolado, triste, abatido, desesperado. Ele chega e abraça e diz: para nós é impossível, nós não podemos fazer isto, mas para Deus tudo é possível. Portanto, a salvação é o milagre que Deus fez por nós. É um presente, é um dom que nós não merecemos, mas mesmo assim Deus deu para cada um de nós. Ou seja, nunca esqueçam, nós já somos salvos. Como afirmou o apóstolo Paulo: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que abraço maravilhoso Deus dá para nós aqui. E principalmente, que presente maravilhoso. Como eu falei para vocês, esse texto, Efésios 2, 8 e 9, ia ser muito bom escrever na parede do nosso quarto. Pois ao entrar no quarto para dormir,
possamos ler esse texto. Ao acordar de manhã, possamos ler esse texto e nunca esquecer, nós já somos salvos, nós já temos o perdão, nós já temos a vida eterna. E para guardar tudo isto, basta confiar, viver e praticar a palavra de Deus. Meus amados irmãos, vivam e aproveitem a vida que Deus dá para vocês. Ajudem as pessoas e, principalmente, mostrem esse Deus para as pessoas. Mostrem o caminho da vida eterna. Compartilhem isto, falem, divulguem e, principalmente, ensinem para as pessoas. Há um só caminho para a vida eterna: Jesus Cristo, o Deus que veio ao nosso encontro e morreu por nós e já nos deu a salvação. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça e, principalmente, que Deus nos dê muita fé para guardar essa salvação enquanto aqui viver até o último dia. Que assim sejamos abençoados. Amém. Eu convido a mais uma vez nós falarmos com o nosso Deus. Vamos mais uma vez abrir o nosso coração, fechar os nossos olhos e vamos falar com esse Deus que nos abraça, que nos presenteia com a salvação e que caminha ao nosso redor. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, enquanto no mundo há muitos caminhos, muitas propostas, muitos deuses, nós sabemos que há um só caminho, um só Deus verdadeiro, um só Salvador. E que bom nós conhecermos tudo isto. Através da Tua Palavra, nós temos conhecimento, sabedoria e discernimento para fazer a coisa certa, para guardar a Tua Palavra e guardar junto a salvação. Bondoso Deus, amado Pai, no culto de hoje, nós vimos como é bom poder falar contigo, como é bom poder a cada dia, a cada momento, desfrutar dessas grandes bênçãos que Deus dá para cada um de nós. Por isso, amado Pai, esteja conosco em cada momento, em cada caminho dessa vida, para que possamos sempre confiar em Ti e, principalmente, nos colocar em Teus braços, sabendo e lembrando sempre, nós já somos pessoas salvas. Esteja abençoando, guardando a Tua Igreja, para que nós possamos realmente cumprir essa função aqui no mundo e ensinar para o mundo o caminho verdadeiro da vida eterna. Abençoe e nos guarde dos perigos, das tentações e dos muitos e muitos sofrimentos que temos que passar para chegar à vida eterna e morar contigo. Mas também, Senhor Deus, saber que com a Tua presença, com o Teu poder e com a Tua companhia, nós podemos vencer toda e qualquer situação. Obrigado, amado Pai, por ter vindo ao nosso encontro, morrido por nós e nos dado de presente a salvação. E a cada dia, a cada momento, nos abraça carinhosamente. Isso por Jesus, Teu Filho, nosso único e grande Salvador, nós Te pedimos e agradecemos. Amém.
Chegamos em mais um final de um culto. Que bom juntos louvarmos, adorarmos a Deus e mais uma vez aprendermos como guardar a nossa fé e fortalecer. Neste final de culto, vamos pedir que o nosso Deus abençoe cada um de nós. Na próxima semana, nos próximos dias, que acompanhe a nossa vida. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Foi muito bom ter estado com você nesse culto, adorando, louvando e principalmente fortalecendo a nossa fé para juntos podermos guardar o caminho da salvação, que é Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e aproveitem, contem para o mundo, falem para as pessoas do único caminho para a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus guarde vocês nesta fé e cresçam dia após dia. Amém.